Mas, meu irmão Cairo, por onde a gente começa a falar sobre mística, cética, né? Para quem está boiando no assunto e não sabe de nada, como que a gente começa a pensar sobre esse assunto? Altair, eu acho que no título da live você chegou a colocar uma definição em grego, não foi isso? Sim, sim, Então, a você descrição. lembra ela de cabeça? Eu tenho ela aqui, eu consigo ver aqui, né? Que ela diz assim, né? A palavra mística, ela provém do grego, místicos, e se refere ao conhecimento direto e experimental de Deus em seus mistérios. E aí eu disse, né, que nós vamos conversar como essa realidade é vivida segundo a visão católica. Então, vamos lá. Eu queria, quando eu li isso, eu falei, a gente tem que começar assim, né? Já é uma definição etimológica, né? Uma palavra, né? Sim. As palavras, elas têm significados porque as coisas nas quais elas se referem existem, né? Ainda que seja no imaginário. Vou dar um exemplo aqui grosso, só para falar da etimologia. Um cavalo marinho. Um cavalo marinho não existe. Assim, um unicórnio, perdão. Um cavalo marinho existe, né? Um unicórnio não existe de verdade. Certo? Mas existe na imaginação de alguém que deu nome a essa coisa, né? Então, a mística, né? O campo do mistério, né? Quando fala mística, a gente já imagina alguém misterioso, alguém assim que é meio escondido, que não se mostra tanto e fica ali as obscuras, né? Todo mundo imagina o mistério, né? Filme de mistério, geralmente é um detetive que está tentando desvendar, é por aí. E uma palavra que é místicos do grego, traduzida para o latim, mysterium, né? E mysterium foi traduzida para nós como sacramento. A palavra sacramento vem do mistério. Tanto é que o sacramento é um mistério. Porque Deus está presente de maneira sensível, visível. Ou seja, nós podemos sentir, nós podemos tocar. Mas ele não está totalmente claro. Tem um mistério, ele está escondido. Né? Então você acessa pelos sentidos. Aí entra quem participou da aula que foi praticamente uma introdução à filosofia, né? Já apareceu até uma mãozinha ali, achei engraçado. Quem estava na aula da filosofia pegou a parte que eu falei, né? Do intelecto, né? E a ação de Deus, ela é compreendida ao ser humano através do intelecto. Mas lembra que eu disse que Aristóteles escreveu lá na Metafísica que não há nada que chegue ao intelecto sem que antes tenha passado pelos sentidos, né? Que São Tomás usou isso depois para o sacramento também, né? Além das outras coisas. Então, mysterium, no latim, traduzido para nós como sacramento. E aí a gente já começa através do cristianismo ao longo dos anos, né? Começando, por exemplo, nos padres da igreja. Né? A mística nos padres da igreja, a gente tem como um grande autor Dionísio, né? Dionísio Areopagita, um dos padres da igreja, escreveu a teologia mística. Né? E o que ele quer dizer, em resumo? Porque é uma obra pequena. O que ele define como mística? Né? Mistério, teologia mística. Ora, já falamos que é um mistério, ou seja, não está totalmente revelado, está um pouco oculto e um pouco revelado. A teologia mística tem essa característica. A mãozinha, toda vez que eu fizer o joinha, ela vai aparecer. Achei interessante isso. E aí, para Dionísio, o campo da mística é o rito. Onde a mística fala por si mesma é no rito. E para Dionísio tudo é um rito, tudo é mistério, tudo está interligado.
né? Omnia Mysterium Est, né? Tudo é mistério. Então ali a gente já pode pegar que a nossa vida é um rito e, portanto, é um mistério. Todo mundo dorme um período, todo mundo acorda um período, todo mundo come, tudo isso está interligado. E todo mundo, pelo menos na cabeça de Dionísio, era para ser assim, todo mundo pratica uma religião. E a religião ela é praticada por excelência através do rito. Todas as religiões têm rito. E o interessante é que a gente não para pensar. O rito, ele fala por si só. O mistério, a mística, ele tem que falar por si. Portanto, agora uma comparação, talvez comece a polêmica aqui. Missa. A missa é um rito. A missa é um mistério. A missa é um sacramento. Ou seja, Deus está se revelando ali através dos sentidos, né? Visus, tactus, gustos, né? Como o Adoro Te Devote, né? A visão, o olfato, o paladar, os sentidos humanos servem para você ter acesso a esse mistério. Portanto, o rito ele já é todo criado, todo planejado, todo montado para que você acesse o sobrenatural. Então, ele tem que falar por si só. Portanto, é inconcebível um padre que explica a missa na missa. Não tem problema explicar a missa. A gente vem aqui, faz uma conversa católica sobre a missa. Você vai lá no site do Padre Paulo Ricardo, vê o que ele fala sobre a missa. Hoje em dia, você só não entende a missa se você não quiser mesmo. Porque já está tudo escrito, já está tudo. O catecismo da igreja já fala o que é a missa. E você interromper um rito para você explicar, tem duas possibilidades. Ou esse rito é ineficaz e ele não está falando como deveria, e aí precisa, claro, de um auxílio do ser humano para que ele comunique, ou quem está fazendo o rito está fazendo de qualquer maneira. Porque, assim, não, e eu acho que a segunda opção é a mais frequente, 98% dos casos. Que a igreja de 2000 anos não sabe fazer um rito, então Jesus errou, então, né? E ele mesmo que fez o rito, ele mesmo que mandou fazer isso aqui, ó, em memória de mim. Então aí a gente já tem um exemplo claro do que seria um mistério. A missa, os sacramentos são um mistério, porque quem está fazendo, quem está operando aquele rito, está agindo para que as pessoas acessem ao sobrenatural, acessem aquilo que não está no campo dos sentidos, mas já no campo do espírito, no campo da alma, no campo do intelecto. Então aí a gente já tem uma boa definição da mística, sobretudo para os padres da igreja, e o seu Dionísio escreve muito isso, né? E Dionísio escreveu a Hierarquia Celeste também, então é alguém que vale muito a pena recorrer aos escritos, né? Todos os santos padres da igreja vale muito a pena a gente pesquisar.